comecei a gravar aqui. Então, quem está assistindo a gravação aí, eu estava conversando com o pessoal sobre a lista, que quem corrigiu, quem fez a lista e corrigiu aí no gabarito. Então, nós vamos fazer a correção aqui do exercício 3 ao 9. Na aula passada, a gente já havia feito o 1 e o 2, né, como teste. Então, vamos lá. O exercício 3 diz o seguinte, acho que eu vou compartilhar, né? Para quem não tiver com a lista aí. Só abrir a lista aqui, calma. Vocês estão enxergando, pessoal? Sim. Então tá bom. Então, no exercício 3 diz aí, um auditor, ao perguntar para o gerente ambiental de quem seria a responsabilidade por acessar e identificar os requisitos legais aplicáveis, ele respondeu, eu recebo esse tipo de informação do advogado da empresa sempre que preciso conhecer. O auditor questionou o advogado sobre como essas informações eram transferidas para as outras áreas da fábrica e quem são os responsáveis por atender e garantir a conformidade com esses requisitos. O advogado disse, eu os mantenho ciente de toda atualização e não considero necessário que a gestão de processo conheça esse nível de detalhe. Bom, pessoal, esse é um caso que não é muito comum nas empresas, tá? Por quê? Porque normalmente quem faz o controle de legislação quase nunca é advogado, quase sempre é a área técnica. Porque vocês devem ter visto, né, e estudado já, a área de direito ambiental, ela é muito mais técnica do que jurídica, né? Então a gente sempre fala de termos técnicos, né, de capacidade de lançamento de esgoto. Então a gente está falando de produtos, de químicos, de DBO, de DQO, de particulado, né? Então, são coisas que, a minha experiência, né? Até outro dia eu falei isso para uns advogados, quando eu trabalhava na Toshiba, eu lembro que eu tive que fazer avaliação de 140 e poucas leis do nosso sistema de gestão ambiental, né? E aí eu tinha que ler 140 leis, falar o que elas exigiam da nossa empresa, etc., né? E eu, claro, fui no departamento jurídico, tinha 20 advogados, falei, pessoal, me ajuda aí, eu tenho que ler 140 leis e ver o que elas pedem da nossa empresa, né? Pedir para vocês me ajudarem. Aí foram 2 advogados lá, que eram as pessoas que mais trabalhavam na área ambiental. Eu não estou brincando, eles ficaram menos de 10 minutos. Na primeira lei que eles leram, eles falaram assim, cara, o que é isso aqui? Ele está falando de água salobra, descrevendo. Falou, não sei, não entendo nada, isso aqui não tem nada de jurídico, isso aqui é técnico. E aí eu falei, realmente, é técnico, né? E por fim eu tive que ler as 140 leis sozinho, porque eles não conseguiram me ajudar em nada. Então, isso não é muito comum, normalmente isso fica na mão de um engenheiro, mas a gente colocou aí, né, eu coloquei até advogado, porque não é comum, mas é possível, né, eu conheço muitos advogados também que entendem muito da legislação ambiental, mas em geral são advogados que fizeram mestrado, doutorado na área técnica, né, fizeram mestrado em programas de ciências ambientais, foram estudar áreas técnicas, então acabaram aprendendo bastante coisa técnica, né? Não é muito comum, mas existe. Voltando para o nosso processo aqui,
é muito comum as pessoas pensarem que é uma não conformidade, porque o advogado fala que ele não acha importante que a área de controle de processos conheça a legislação. Mas, gente, isso não tem problema nenhum, né? Colocou não conformidade 7.3, a Flávia. Deixa eu ver. Conscientização. Então, não, a gente não consegue primeiro que a gente não consegue dar não conformidade, ainda mais em conscientização. Por quê? Vamos ler o item 6.3 aqui, só para ficar claro, tá? Então, a organização deve determinar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados aos seus aspectos ambientais, determinar como esses requisitos legais e outros se aplicam à organização, levar requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente a gestão ambiental, ou seja, levar em conta o requisito legal na melhoria contínua, e a organização deve manter informações documentadas de seus requisitos legais e outros requisitos. É isso. Em nenhum momento ela fala, né? Porque aí vamos pegar só a ideia da Flávia, tá? Vamos ver se a questão D, né? Das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização, tá? Mas isso aqui, tá? Em termos de conscientização, ele está falando que eu tenho que o pessoal tem que ter consciência de que se eles descumprirem a lei, eles estão gerando um problema ambiental para a empresa. Agora, imagina, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Imagina uma empresa, né? Vou pegar o exemplo de novo, né? De uma das empresas que eu trabalhei, tinha 5.000 funcionários. Imagina eu ensinando legislação ambiental para 5.000 funcionários. Aí você fala, Tchese, mas quantas leis você tem que aplicar numa fábrica? Normalmente uma fábrica vai ter aí na casa de 200, entre 200 e 300 legislações aplicáveis. Imagina, gente, você sentando com uma pessoa de chão de fábrica que não tem estudo e tentando ensinar para ele 250 leis ambientais que ele precisa conhecer. Isso é totalmente inviável. A pessoa tem que entender o quê na conscientização? Se a gente descumprir a lei, isso afeta o nosso sistema de gestão ambiental. Por quê? E aí, como é que você faz para o cara entender uma legislação ambiental? Como é que você faz uma pessoa que não conhece a legislação ambiental cumprir a legislação ambiental? Bom, vamos pegar um sistema simples, tratamento de esgoto, tá? Eu tenho que lançar meu esgoto com 80% de remoção de carga orgânica, e aí se eu tiver alguma outra exigência de legislação aí, por exemplo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um formulário, um procedimento, onde todos os dias o meu operador de estação de tratamento de esgoto vai lá na estação e vai medir, sei lá, oxigênio dissolvido no esgoto, pH, temperatura, e aí vai coletar uma amostra, mandar para o laboratório vai fazer DBO. E ele vai receber o laudo da DBO. O que eu faço? Eu tenho duas formas. Eu tenho várias formas, né? Uma que eu posso fazer ele preenche um formulário e, no meu sistema, envia, e eu, como engenheiro, vou lá todo dia ler e ver se aqueles dados estão ou não atendendo a legislação, porque daí eu, né, provavelmente, como gestor do sistema, teria que saber a legislação, aí eu tenho que saber. Nesse caso da empresa, quem sabe é o advogado. Ou eu faço para o cara que nem a gente faz com exame, né? Exame de saúde, né? Você sabe quanto que você tem que ter de ferritina no sangue? Não sabe, mas quando você faz o exame, o que vem lá? Normal, acima de 5.000 mililitros. Aí você olha, o seu está 5.500.
ó, 5.000, meu tá 5.500, estou dentro. Ok. Eu posso criar um procedimento e no formulário do meu funcionário tem escrito qual que é o padrão. Então, assim, ó, pH tem que estar variando entre 6 e 8. Oxigênio dissolvido tem que estar acima de 3. DBO tem que estar abaixo de 50. Não sei o que, tem que estar acima de não sei quanto. E aí, no meu procedimento, eu falo para ele o quê? Se algum desses parâmetros estiver fora, você automaticamente me comunica o gerente de meio ambiente, dizendo, ó, o padrão, sei lá, oxigênio dissolvido deu fora do padrão. Ou a DBO deu fora do padrão. Então esse cara, ele não conhece a lei, só que ele está ajudando você a cumprir a lei. Por quê? Mesmo sem saber que existe uma legislação para isso. Eu só criei uma referência para ele, ou eu falei para ele, você vai, coleta, anota os dados, faz o relatório do dia e me manda, e eu vou olhar. Então, eu não tenho necessidade de que toda empresa conheça a legislação ambiental. Eu tenho que fazer uma forma com que a minha empresa atenda a legislação ambiental. Alguém dentro da empresa tem que conhecer a legislação ambiental. E nesse caso, é o advogado. Eu preciso que todo mundo conheça a legislação? Não. Eu preciso que a minha empresa cumpra a legislação. E aí, pegando só o erro da Flávia, os funcionários têm que ter consciência de que a gente tem que cumprir a legislação ambiental, tá? E ele não precisa conhecer a legislação ambiental, ele precisa saber que o descumprimento da legislação ambiental vai acarretar problema para o sistema de gestão ambiental deles. Isso não quer dizer que ele tenha que conhecer a lei, ok? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso fazer a lei funcionar na minha empresa. Só que eu tenho que desdobrar essa lei de uma maneira muito pedagógica para os meus funcionários. Tá? É muito difícil. É que nem a gente falar. A nossa empresa cumpre as leis trabalhistas, as leis fiscais, cumpre. Você sabe a lei fiscal? Não sei. Como que ela cumpre? Porque tem alguém ali dentro da empresa que sabe como é que você cumpre a lei. E aí, ele faz a empresa cumprir a lei, mesmo você não sabendo, né? Então, lá você está num departamento dentro da empresa, você emite nota, compra coisa tal, mas quem falou que você está comprando certo, que você está atendendo a lei fiscal, que você não está? Porque a empresa tem um procedimento que, quando você faz isso, automaticamente você já está atendendo a lei, mesmo sem você saber. E aí, isso que é uma coisa difícil, pessoal, isso é muito difícil. Isso cabe ao gestor ambiental, em geral, é você desdobrar a lei de uma maneira muito clara. Por isso que a gente faz procedimento, gente. Fazer procedimento não é encheção de saco. Fazer procedimento é você tornar pedagógico um negócio que é técnico, sabe? Você conseguir fazer com que todo mundo cumpra um negócio que é técnico, que você estudou para aquilo. Então, você vai desmembrar aquilo, né? Você vai destrinchar de uma maneira ali homeopática, que todo mundo faça a sua parte sem, ao menos, estar percebendo o que está fazendo. Todo mundo está fazendo o sistema de gestão ambiental funcionar sem quase que perceber. Preenchendo um formulário, escrevendo um negócio aqui, mandando um relatório. Tudo isso é para fazer com que os gestores de meio ambiente consigam olhar tudo em toda a empresa e falar, estamos atendendo, estamos com um problema aqui, temos que consertar isso. E aí, com cada um fazendo a sua funçãozinha. Ok? Por isso que aí a gente tem uma conformidade. Porque existe alguém dentro da empresa que está fazendo toda essa avaliação da legislação ambiental? Tem o advogado. O advogado falou, eu faço isso e eu não acho necessário que o pessoal saiba. Se você achar necessário na sua empresa, pessoal, você pode dar treinamento, as pessoas podem saber. Na Sabesp, eu dava treinamento de legislação ambiental, eram 4 dias de treinamento, das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente via desde a Constituição Ambiental até as grandes políticas ambientais. Só que, gente, eu vou falar para você, era um pé no saco o curso. Eram 32 horas e só faziam alguns cargos dentro da empresa. Só que a maioria tinha operador de estação de tratamento, coitado, que ia lá no curso, eles não entendiam absolutamente nada. Então, assim,
A Sabesp achou necessário dar esse curso. Eu dava o curso, eu trabalhava, eu tinha que dar. Só que, falar para vocês que a maioria das pessoas não entendiam nada, saíam de lá sem entender, assim como entraram no curso. Então, eu não sou obrigado. E aqui a gente fica muito claro que o advogado faz tudo, ou seja, eu tenho uma conformidade, não tem problema nenhum. E aí a gente tem duas trilhas aí, né, em 10.2, 10.2 que é não conformidade, ação corretiva e preventiva, e 8.1, que 8.1 vamos dizer, um dos itens principais aí nosso da norma, que é exatamente o quê? Procedimento, né? O item 8.1, que é o item de controle operacional, chamava na outra norma, né? Agora é o planejamento e controle operacional, como é que eu faço para transformar a lei em uma coisa palatável, né? Como que eu faço, então, para destrinchar a lei? E aí eu vou olhar 8.1. Então, eu vou olhar os procedimentos de operação da empresa e olhar se ali naqueles procedimentos está claro como é que está chegando a legislação na ponta. Como é que o cara fica sabendo se está descumprindo ou descumprindo a lei? Porque o cara preencheu, né? Como eu falei para vocês. Então o pessoal da estação de tratamento tem um relatório que eles fazem todos os dias com os parâmetros de qualidade. O pessoal da área de caldeira tem um relatório da chaminé. O pessoal que cuida dos resíduos tem um relatório dos resíduos. Então, assim, eu estou vendo que a legislação ambiental está chegando na ponta. Está chegando na ponta através de procedimentos. Por isso que, dentro da minha visão, principalmente, eu tenho uma trilha em 8.1. O advogado faz tudo, ele centraliza toda a legislação. Tá certo? Tá certo. Será que está chegando a legislação na ponta? Agora eu vou lá olhar. Ok? Então, eu fico com a pulga atrás da orelha do 8.1 aí, principalmente, e da não conformidade, ação corretiva, ação preventiva aí, no caso, um pouquinho mais distante, nem era tão necessário, mas para mim ver se, quando eu fosse auditar não conformidade, se eu tinha algum problema anterior aí com questão à legislação, por exemplo, que foi descumprida. Eu poderia colocar aí também o item 9.1.2, que é o item de atendimentos e requisitos legais, né? Bom, conhecer a legislação e repassar, eu tenho alguém que faz, mas será que está atendendo a lei? Então, são coisas que eu coloco no meu radar ambiental aí como auditor. Entendido? Flávia, Cacau, Priscila, Gabriel, todo mundo entendeu a explicação? Entendi sim, Tiese. Entendeu? Tá, ficou alguma dúvida desse exercício? Podemos ir para o próximo? Por mim, pode ir para o próximo. Tá. Então, o 4 aqui. Na área de recepção, o auditor observa a passagem de tubulações que conduzem o efluente para fora da propriedade. Nos procedimentos de operação para o departamento de recepção, não mencionam qualquer ação que deva ser tomada com relação ao esgoto em caso de vazamento. Bom, esse aí acho que é um pouco mais claro, um pouco mais simples. A gente já está falando de um procedimento, né? Ou seja, a empresa, no procedimento, ela não fala absolutamente nada. Imagina, você está lá numa sala, passa um cano, e a pessoa dali, você vai entrevistar a pessoa e fala assim, se vazar desse cano, o que você faz? Não, eu não tenho nenhum, não me falaram nada. Opa, isso está errado, né? O que tem naquele cano? Não, tem esgoto. Não, então se vazar esgoto aqui, eu estou causando um impacto ambiental. Você não foi treinada para fazer nada, porque ela podia dizer assim, ó, se ela dissesse isso, não, eu fui treinada que se vazar aqui, eu aviso o pessoal de meio ambiente. Pronto, acabou. Tá? Eu ligo para o pessoal de meio ambiente e aviso, está vazando. É isso que eu tenho que fazer. Estava certo? Tá certo. Ela não precisa saber fazer nada.
ela precisa avisar alguém que resolva o problema. Só isso, a gente está falando ali de uma recepção, falando de uma secretária ali. Ela não precisa saber sobre o meio ambiente, ok? Mas algum treinamento ela tem que ter, porque aquilo pode vazar alguma hora, certo? E alguma coisa ela tem que fazer. Agora, o grande lance nesse eu fiquei em dúvida, o item 6, qual 6? Qual dos 6? Bom, pessoal, só uma coisa, é muito difícil de eu ter não conformidade em generalidades, tá? Mas é possível, mas é muito raro. Você poderia, aí, vamos lá. Por que é o item 8, pessoal? Porque eu tinha que ter uma. Só que aí é o seguinte, se você falar assim, Tiesa, por que é 8.1 e não 8.2? Porque vazamento eu posso considerar emergência? Aí, 8.1 e 8.2, pessoal, ambos estão certos, tá? Porque se eu estou tratando o vazamento como uma questão, se eu fiz no LAIA, na hora de levantar o aspecto de impacto ambiental, tá? Tá faltando que considera falta planejamento. Mas, na verdade, você está induzindo que falta planejamento, tá, Flávia? Esse pensamento que você teve não está errado, só que ele está na trilha e não na não conformidade. Porque você não pode dizer que faltou planejamento. Porque no planejamento, vamos imaginar que lá no LAIA, se a gente for olhar o LAIA e olhar aqui no LAIA da recepção, tenha vazamento de esgoto, você concorda que não faltou planejamento? Porque se no LAIA tiver escrito que vazamento de esgoto é um impacto ambiental, faltou ação. A ação é, o que eu vou fazer para resolver o problema do vazamento de esgoto na recepção? Eu vou dar um treinamento para ela. Aí, se no meu LAIA eu coloquei vazamento de esgoto como ação emergencial, a minha não conformidade é 8.2. Se eu coloquei como não emergencial, como uma situação real, qualquer coisa do tipo, é 8.1. Então, 8.2, 8.1, tanto faz aí, tá bom? Mas você dizer que é falta de planejamento não está errado. Só que isso entraria no seu radar como trilha. Por quê? Será que, quando ele fez levantamento de aspecto e impacto ambiental, ele não viu o cano? Concorda comigo que a hora que você vai fazer o levantamento de aspecto ambiental, de aspecto e impacto, na recepção, você está passando um cano, você não vai colocar que aquele cano pode vazar? Ou será que faltou transformar o planejamento em ação? Eu tenho falha na ação. A falha na ação eu tenho certeza, porque a pessoa não foi treinada para nada de vazamento. Então eu tenho uma falha no processo de controle da operação. Isso está falho. Tá? Ou controle de emergência. Um dos dois está falho. Ou é um ou é outro. Mas tudo bem, é 8.1, 8.2. Agora, me levantou uma trilha. Será que ele colocou isso no levantamento de aspecto e impacto? Tanto que se você olhar, Flávia, quais são os dois primeiros itens de trilha? 6.1.2 e 6.1.3. São dois itens do planejamento. Que aí, você entende que você induziu que faltou planejamento? Você não sabe, porque pode ter sido um erro, não do planejamento, mas da transformação do planejamento para ação, do PDCA, certo? Do P para o do planejar para o fazer, eu tenho uma ação aí no meio, né? Que transforma o planejamento em ação. O erro pode estar aí, nessa transição do P para o do planejar para o fazer. Não necessariamente eu tenho um erro no planejar, eu não sei. Só que, como eu não sei e faltou uma pergunta, ou faltou uma coisa que deixa eu ver o LAIA. Você concorda que deixa eu ver o LAIA resolveria um monte de problema meu já? Eu ia pegar o LAIA, ia na área como é que chama? Na recepção da empresa, no LAIA lá, na área de recepção,
e olhar se tinha vazamento de esgoto. Se tivesse, maravilha. Se não tivesse, aí eu tenho uma outra não conformidade. Aí eu tenho uma não conformidade em levantamento de aspecto e impacto. Ok? Aí é outra não conformidade. Não, uma não anula a outra, tá? Eu tenho a falta do controle operacional e tenho a falta do levantamento no LAIA, nesse caso. Mas eu não sei ainda. Então, você tem que tomar cuidado, pessoal. Lembra que eu falei aquele dia para vocês na aula passada. Cuidado, pessoal, para vocês não induzirem uma coisa muito adiante. E a gente faz muito isso, sabe? Nossa, a mulher não sabe, então faltou planejamento. Calma, eu não sei se faltou planejamento. Ela não sabe, tá errado. Pronto, erro. Agora, a minha trilha é olhar se faltou planejamento. Você entende, Flávia? Você não está totalmente errada. Por isso que eu falo, expliquem. Se a Flávia colocar faltou planejamento, fala, cara, não, a Flávia não pensou errado, ela está certa. É que ela foi adiante. Ela transformou o que seria trilha em não conformidade. Né? E isso é muito comum, esse erro é muito comum. Vocês percebem que a trilha é uma coisa que está no subconsciente de vocês já? Você já consegue entender que, nossa, ela não sabe, então deve ter faltado planejamento, vou dar não conformidade de planejamento. Não, eu não tenho certeza que faltou planejamento ainda, eu preciso ir mais além. Por isso que ele entra como uma trilha de auditoria para mim, tá? Então, eu tenho não conformidade, clara, beleza, dei não conformidade, mas eu tenho essa trilha no planejamento aí. A Flávia tem razão, só que ela só inverteu, e isso é muito comum da gente fazer, tá? Esse subconsciente de, se ele fez isso, então ele fez aquilo, ou então ele faltou planejamento, ou então ele não conhece a legislação, esse então, pessoal, é sempre trilha, porque eu não tenho prova, eu não tenho dado efetivo para falar isso, mas é uma investigação que eu posso fazer. Então, sempre que é uma investigação que eu posso fazer, ele entra nessa trilhinha aí. Você entendeu, Flávio? Ficou claro para você a diferença? Ótimo, Flávio, é exatamente isso. Você já induziu e toma cuidado com essa indução. Tudo que vocês induzirem, pessoal, coloquem na trilha, porque vocês vão estar certo. Tudo que vocês pensarem em induzir é a trilha. É a trilha na sua cabeça falando. Opa, tem, além desse problema, ou além dessa situação que está clara na minha frente, existe uma outra por trás disso que eu já estou enxergando. Essa por trás que você está enxergando é exatamente a trilha. É uma coisa que você fala, calma aí, essa situação deve estar errada, porque deve ter um problema, entendeu? É, isso, Flávio. Mas é muito comum esse erro de induzir, tá? Por isso que vocês têm que prestar bastante atenção. Presta atenção no que está falando o exercício ali, só, claramente, sem pensar em nada, sem induzir nada. Respondi. Agora eu vou induzir, porque a hora que eu for induzir, eu vou sempre chegar em trilhas. Nossa, então deve ter faltado planejamento, então deve estar faltando avaliação de requisito legal, então pode ser que ele não tenha feito tal coisa, pode ser que o funcionário não esteja consciente. Esses pode ser, são todas trilhas, porque o problema te mostrou uma coisa por trás dele, certo? O problema, claro, a situação que eu estou avaliando, que pode ser conformidade ou não conformidade, está me mostrando uma coisa por trás dela. E isso é muito legal de saber que vocês já conseguem enxergar. Né? É legal saber que vocês já conseguem enxergar esse além. Esse além é a trilha. Por isso que eu coloco ele, pessoal, no exercício como um plus. Essa trilha é um plus. Aquela pessoa que consegue enxergar, legal, porque a pessoa está entendendo o sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão é isso mesmo. Você consegue tirar de uma situação, pegar possíveis outras situações que não estão diretamente ligadas àquilo, mas que te dão algum indício de que aquilo pode estar acontecendo. E quando eu tenho esse indício, é uma trilha, é o que o auditor faz, pessoal. Quando o cara audita, ele faz isso. Nossa, então calma aí, a mulher não sabe? Então, será que isso está no LAIA? Opa, será que isso está no LAIA? Eu não sei. Eu não tenho informação. Mas é a próxima informação que eu vou buscar. Me traz o LAIA que eu quero ver agora. Eu já dei uma não conformidade. Agora chegou o LAIA, não tem outra não conformidade. Ok? Perfeito, mas acho que o exercício ficou claro e acho que ficou muito legal até de entender a trilha, tá, Flávia? Então, só toma cuidado com induzir. Pode ser que você tá errando nisso. Você está indo além o exercício o seu erro está anterior. Você está
errando pelo excesso, vamos dizer assim. Você está passando do problema e indo mais a fundo nele, entendeu? Então, primeiro resolve a situação que está clara aqui. Essa situação bem clara, evidente da tubulação ali. Agora eu vou pensar na falta de planejamento, o que pode ter. Porque aí, pessoal, vocês devem ter assistido na aula, que eu falo de análise de causa raiz. Lembra que eu falo? Eu dou aquele exemplo da estação de tratamento de esgoto, que o problema era a cerca quebrada. Se vocês assistiram a aula, vocês vão lembrar. Para mim resolver aquele problema, é uma ação, né? Ação que resolve. Consertou o soprador, voltou o sistema aeróbio voltou a aerar, tratei. Só que por trás disso eu tenho outro problema, que minha estação está vulnerável, está sem cerca, então as pessoas podem roubar. Só que qual que é a situação problemática? O problema é esse. Agora, na causa raiz, é onde eu vou mais a fundo. Eu vou tentar entender por que esse problema aconteceu. Existe uma falha antes dele que fez com que ele acontecesse? Pode ser que sim. E aí, quando eu vou atrás desse problema, dessa causa raiz, para mim é buscar essa trilha, é buscar mais a fundo. Qual é a origem desse problema? Né? A causa raiz é isso. Qual que é a origem? O que aconteceu lá atrás que me fez ter esse problema hoje? Cenário 5. O auditor entrevista um empregado que é responsável por operar um dos lavadores de gases. O auditor percebe que os registros de emissão atmosférica são feitos em um formulário conforme requerido em seu procedimento de operação. Ó, esse aqui é aquilo que eu falei, eu dei o exemplo para vocês de tratamento de esgoto, né? Aqui ele está falando o quê? Que tem um formulário no lavador de gás, emissão atmosférica. Então, onde emite atmosférica, o cara tem um formulário conforme seu requerido em seu procedimento de operação. Ou seja, para operar o lavador de gás, ele tem um procedimento, e lá nesse procedimento fala sobre isso. No formulário, tem um formulário falando sobre isso. Ao examinar o formulário, o auditor percebe que nestes não se encontram os limites de emissão. Lembra que eu falei para vocês, fiz o exemplo lá do exame de sangue? Não encontra o limite de emissão. Desta forma, ele questiona o operador sobre o conhecimento dele sobre os limites de emissão. E o empregado responde: eu apenas leio o medidor e anoto o resultado no formulário de acordo com o meu procedimento. Pessoal, ele está cumprindo o procedimento dele? Tá. O procedimento dele diz: lê o medidor e anota o resultado. Lembra que eu falei para vocês que tinha algumas formas de fazer? Uma é, ele anota e manda o resultado para alguém que vai pegar esse resultado e fazer uma análise mais profunda dele, ou ele pode ter o limite de emissão anotado ali, como eu falei do exame de sangue, que eu não preciso saber de bioquímica para saber que 5.500 é maior que 5.000, não preciso. Eu só coloco isso. Eu sou obrigado a colocar? Não. E nesse procedimento, o funcionário é muito claro. Eu faço o meu procedimento. Meu procedimento diz o quê? Leia o medidor e anota o resultado. Eu faço isso. Leio o medidor e anoto. Alguém vai pegar esse formulário e vai olhar os números que os funcionários anotaram e falar: opa, isso aqui está fora do padrão. Estamos com algum problema na chaminé. Tá claro esse exercício para vocês? Ele tem ligação com o exercício que a gente fez anteriormente, né? Que eu dei esse exemplo exatamente para vocês. Então, conformidade, pessoal. Por que é conformidade? O funcionário está fazendo aquilo que é a sua função. O procedimento diz para ele: leia o medidor e anote. Ele faz o quê? Lê o medidor e anota. E para o auditor, pessoal, isso é muito claro. E é perfeito. Isso é perfeito. É para isso que eu tenho sistema de gestão, tá? Para cada um fazer uma função e o meu sistema funcionar. E nessa empresa, o gestor de meio ambiente achou melhor o funcionário não ter esse padrão, né? Ele tem que anotar, se o limite é 7, acima de 7 é problema. Ele não precisa saber que acima de 7 é problema, ele anota e passa o relatório para frente. Porque muitas vezes, pessoal, esses caras têm muita função. Você não vai ficar passando para ele a função de avaliar se tá bom. Claro, dependendo da situação, o cara tem dedicação só a meio ambiente e tal, você vai colocar o padrão para o cara e falar: ó, se der problema, você tenta resolver, se você não conseguir resolver, você me avisa. Tá? Então, primeiro você tenta resolver. Ou, não,
você anota o relatório e me envia que eu vou ver se tem problema. Entenderam? Perfeito, não tem problema nenhum. A trilha aqui, em legislação, por quê? Em legislação, será, aí vamos para o será, aí vamos para o depois. Ele falou que o procedimento dele mandou ele ler e anotar. Agora a gente tem que ver se alguém está avaliando se isso aí está atendendo a lei, certo? Aí, claro, está muito claro para a gente. O funcionário está fazendo a parte dele, está conforme, perfeito. Procedimento do funcionário, perfeito. Conformidade 8.1, que é procedimento operacional, ou seja, o que é operação ele está fazendo. Agora, alguém está avaliando se isso aí está atendendo a lei, não está? Para quem que esse relatório do papel que ele preenche vai? Essa pessoa conhece a legislação? Isso aí eu ainda não sei. Pode ser que eu tenha falha nesse processo lá em cima, mas aqui, por enquanto, está tudo certo. Agora eu vou olhar se isso que ele está, se essa informação que o funcionário está gerando está sendo bem aplicada lá na minha gestão, num órgão maior dentro da minha gestão. Entendido? Claro aí para todo mundo? A Cacau entendeu? O Flávio, você entendeu esse? Você tinha errado? Gabriel? Você colocou 7.3 de novo, tá? Conscientização. Mas você entendeu por que ele está consciente? Quando ele executa o procedimento dele, pessoal, ele está super consciente, tá? A conscientização, vamos lembrar, a conscientização é para quando o auditor perguntar para ele se ele sabe que existe um programa de gestão ambiental, se ele sabe que existe gestão ambiental dentro da empresa dele, se ele sabe que existe uma política, se ele sabe que se ele não cumprir o procedimento dele, eles podem ter um problema ambiental. Qual que é o impacto que está relacionado à atividade dele ali, né? Então, assim, essas coisas a gente trabalha com conscientização, ok? Cenário 6. O auditor questiona um especialista do departamento de marketing sobre o Laia, e ele responde: nosso departamento não polui. Eu não estou certo se isso realmente se aplica a nós. Em uma conversa com o gerente de área, este explica que o especialista é novo na empresa, possuindo menos de 15 dias de emprego. Esse é um exercício, vou falar para vocês que eu fui meio maldoso nesse exercício. É um exercício meio chatinho, assim. Por quê? Esse exercício, ele nem tem trilha. Porque ele é muito específico, tá? Por quê? O que está acontecendo aqui, nesse exercício? O cara pergunta qual que sobre o Laia, quais são os impactos ambientais do departamento de marketing? O cara fala, eu acho que a gente nem polui, não sei se isso aqui se aplica a nós. Pessoal, isso aí é não conformidade, tá? Vamos pensar que o exercício terminasse aí. Não conformidade, ok? Porque ele tem que estar consciente sobre os impactos ambientais possíveis da área dele. Não existe departamento dentro da empresa que não tem impacto ambiental. Não existe. Pelo menos geração de resíduo esses caras têm. Consumo de energia esses caras têm. Então, não existe, não tem impacto ambiental. Por que é trilha? Porque aí ele fala que o gerente da área explicou que o cara é novo na empresa, com menos de 15 dias. Aí a gente vai para outro problema, que é o seguinte: quanto tempo aí é o procedimento da empresa que vai dizer? Todo funcionário que entra na empresa, e vocês que já trabalharam em empresa ou vão trabalhar um dia, vocês vão ver que vocês têm um negócio chamado integração quando você entra numa empresa. E a integração é o quê? As pessoas vão te explicar sobre as coisas da empresa. Te passar, por exemplo,
treinamento de meio ambiente, treinamento de segurança, porque daí você vai ficar sabendo que a empresa tem gestão ambiental, que a empresa faz controle de segurança dos funcionários, quais são os valores que a empresa tem, tá? Você vai conhecer a empresa como um todo. E, normalmente, nesse processo de integração, você fica sabendo que a empresa tem sistema de gestão ambiental e você passa pelo processo de conscientização ambiental. Só que é o seguinte, pessoal, tem empresa que tem uma rotatividade de funcionário tão grande que ele dá, por exemplo, treinamento de integração para o funcionário logo que ele entra, porque toda semana se tem integração, porque tem muita rotação de funcionário. Tem empresa que é menor, que os caras fazem integração uma vez por mês. Tem empresa que faz integração uma vez a cada 2 meses. Então, a gente ia ter que olhar o procedimento da empresa de conscientização e ver quanto tempo que o cara entrou na empresa que ele vai ser treinado ou vai ser conscientizado sobre o meio ambiente. Por que é trilha aí? Eu não posso falar que está certo nem que está errado. Porque esse cara tem 15 dias de empresa. Será que ele já passou pela conscientização ambiental ou não? Será que se ele não passou ainda porque ele tem, por exemplo, 40 dias para ser treinado e ele ainda tem 10, ele ainda não foi e tudo bem, porque ele está no prazo? Ou será que ele tinha que ser treinado na primeira semana e ele não foi e a empresa tem uma não conformidade? Eu não sei essa informação. Eu não sei qual que é o prazo de que o cara entra na empresa até ele ser treinado no meio ambiente. Porque se eu tenho gestão ambiental, sou obrigado a treinar todo mundo que entra, tá bom? E eu tenho procedimento, normalmente, explicando isso. Quanto tempo que o funcionário tem que ter, da hora que ele entra até a hora que ele é conscientizado sobre os sistemas de gestão da empresa. Então, eu não tenho essa informação. Por isso, pessoal, essa segunda frase não me permite dar não conformidade. Eu preciso de mais uma informação, que é quanto tempo o funcionário tem para ser conscientizado do dia que ele entra na empresa até o dia da conscientização. Esse cara tem menos de 15 dias na empresa. Se o cara falar, não, ele vai ser treinado em 15 dias, nossa, ele tem 14. Eu posso dar uma conformidade? Não, porque ele pode ser treinado amanhã. Ou hoje ainda. Tá? Nesses casos de auditoria, agora, se vamos sair do exercício, por exemplo, vamos supor que esse cara tenha 13 dias de empresa. O prazo da empresa é treinar em 15. E eu estou auditando hoje. Eu vou lá e falo, o cara não tem conscientização. Olho lá, 15 dias. Hoje é 13. Eu vou continuar na empresa até depois de amanhã fazendo com a auditoria. O que eu vou falar para o cara? Ok, se você treinar ele até depois de amanhã, você me dá o laudo. Senão eu vou dar não conformidade. Porque ele tem que ser treinado até depois de amanhã. O cara vai ter que treinar o cara até depois de amanhã. Tá? Então, assim, isso acontece dentro de empresa em auditoria. O auditor pedir, muitas vezes o cara falar, não fiz isso. Tudo bem, tá no prazo, você tem até o final da auditoria para fazer e me entregar. Se você fizer até o final da auditoria e me entregar, eu não te dou não conformidade. Isso é muito comum. Entenderam por que não é não conformidade? Por que é trilha? A primeira frase, não conforme. A segunda trilha, me livra da não conformidade, porque ainda falta uma informação. Ok? Que nem no primeiro exercício que a gente fez na aula passada. Esse 1 da lista também falta informação. Entenderam? Gabriel, Cacau, Flávia, Priscila, entenderam? Sim. Sim? Tinha errado esse também? Você tinha acertado, Cacau? Você que fez também? Por incrível que pareça, eu acertei. Ótimo. Acertou, tá bom. Cenário 7. O auditor observa uma versão desatualizada de um plano de emergência na área de pintura. Desta forma, ele questiona o operador sobre o uso daquele plano e o funcionário responde: eu recebi esse plano na minha integração e mantive aqui apenas como referência. Pessoal, isso é um erro muito comum, tá? E aí tem um problema aí, né, de tudo isso. Quando que esse cara fez integração, será? Se o plano está desatualizado? Pode ser que ele fez integração 3 anos atrás e ele recebeu, porque ele ia trabalhar na cabine de pintura, e ficou guardando até hoje. E já trocou o documento. Aí,
753. Por quê? 753. Informação documentada. E no 753 a gente vai ver que está escrito o seguinte, Bom, você tem que minimizar a chance do funcionário usar um documento desatualizado. E deixar o documento desatualizado disponível em cima da mesa ali, na vista, é você, vamos ver, dar mole pro azar, sabe? De o cara, numa hora de pressa, pegar o documento desatualizado e usar o documento desatualizado. Isso é não conformidade, pessoal. Documento que não está com validade tem que jogar fora, queimar, fazer o que você quiser. Você pode até guardar lá no cofre, trancado, um documento antigo, tá bom? Mas ele não pode estar na rotina. Porque na rotina você está dando a margem para o cara usar o documento errado, documento antigo. Eu já tenho uma versão nova. Essa versão nova fala para mim fazer coisas diferentes. E eu ainda tenho um documento lá desatualizado na minha mão. Ok? Aí está falando que esse caso não tem trilha de evidência clara. Por quê, pessoal? Antigamente, a gente tinha na norma um item que chamava controle de documentos e outro que chamava controle de registros. Não conformidade de controle de documento, pessoal, é muito clara, tá? Aqui nessa norma chama informação documentada. É quando eu uso documento que não foi aprovado, quando eu uso documento vencido, ou quando, por exemplo, eu tinha que ter o registro daquilo, né? Por exemplo, esses formulários que a gente falou que se preenche, eu tenho que ter aqueles formulários preenchidos, aquilo é um registro. E eu joguei fora o registro. Esse tipo de coisa, mas é claro, eu joguei fora o registro dentro do prazo que eu tenho que ter. Porque a empresa determina, eu vou guardar os registros dos últimos 3 anos. Se eu pedir um documento de 4 anos, o cara vai falar, não tem esse documento, porque a cada 3 anos a gente joga fora. Tudo bem, tá? Eu que determino. Só que se eu tenho que ter o documento, o registro durante 3 anos, e eu joguei fora os do ano passado, eu estou não conforme. Então, o controle de documentos, pessoal, é uma coisa que toma muita não conformidade, muita. Nossa, quase toda auditoria você tem não conformidade de informação documentada. Porque é documento velho, porque é documento desatualizado, porque é documento que não foi aprovado e a pessoa está usando. Tá? Essas não conformidades são muito específicas, eu não tenho nem trilha para isso, porque é um problema muito pontual e pequeno. Tá? O cara está usando um procedimento antigo. Eu só tenho um problema maior se, por exemplo, em todas as áreas da minha empresa que eu for, tem gente usando documento antigo. Aí eu vou falar, cara, você tem um problema sistêmico, que é você não consegue pegar os documentos antigos dos funcionários. Você tem que pegar. A partir do momento que você cria um novo, você dá o novo e pega o velho. E joga fora o velho, para não ter erro. Tá? Então você tem um problema, porque todos os funcionários seus usam documentos antigos, desatualizados, tem documento desatualizado na mão. Então você tem um problema sistêmico. Isso pode ser uma não conformidade maior, perder o certificado. Mas se você achou um cara com o documento errado, é não conformidade simples, fácil de resolver. Tá? Entendido esse, pessoal? Esse é um problema bem clássico, bem simples e bem pontual, tá? É um problema do cara usar documento errado. Informação documentada. Sempre que eu tiver problema com documento atualizado, documento não aprovado, vocês vão lá em informação documentada, que está lá. Certeza que é informação documentada. Tá? Cenário 8. Ao analisar os registros de análise crítica pela administração, o auditor observa que a última análise foi realizada há 2 semanas. O registro mostra que os resultados das auditorias interna e externa foram apresentados durante a análise crítica, tá? Então, a gente teve uma reunião de análise crítica, tá? Vamos ver, há 2 semanas atrás, e nessa análise crítica foram discutidos os relatórios de auditoria interna e auditoria externa. E que nesses relatórios inclui 2 autos de infração emitidos pelo órgão ambiental e 86 constatações de auditoria. Ou seja, constatação de auditoria, pessoal, é não conformidade, sugestão de melhoria que foram dadas nas auditorias. Então, a gente tem 2 autos de infração e 86 constatações de auditoria.
Isso está... Vou subir aqui para vocês verem o resultado. Tá? Isso está conforme, não conforme? Igualzinho, pessoal, o exercício 6. Eu não tenho informação suficiente para falar que está no conforme, conforme. Ah, Tiese, mas eu tenho 86 não conformidades e sugestão de melhoria da auditoria. Só que é o seguinte, há 2 semanas foi realizada a análise crítica. Eu não sei há quanto tempo que foi realizada a auditoria. E no procedimento de não conformidade da minha empresa, eu relato lá quanto tempo que eu tenho para fazer avaliação da não conformidade, se ela é procedente ou se ela não é procedente, ou seja, se aquela não conformidade procede ou não procede, para fazer análise de causa raiz, para fazer plano de ação, eu tenho tempo, tá? Porque essas coisas demoram. Então, por exemplo, quando eu abro uma não conformidade, pode ser que eu dou o prazo para o cara avaliar se aquela não conformidade ela é procedente ou não em 1 mês. Aí eu dou mais 1 mês para ele fazer a avaliação de análise de causa. Aí eu dou mais 1 mês para ele fazer o plano de ação. Então, o que acontece? Nesse caso, calma aí, deixa eu ver um negócio. Colocou 9.3? Análise crítica. Ah, a gente tem um caso bastante interessante aqui. Você deu o quê? Você deu não conformidade, Flávia? Ou conformidade? Trilha. Tudo bem. Não, tá certo, tá certo. Não tem problema, tá? A sua trilha foi para análise crítica, né? O que saiu da análise crítica, eles discutiram. Tudo bem. De qualquer forma, você tá certa, porque você não tem informação, tá? Isso que eu queria. Cacau, quem deu conformidade 9.3? Quem deu conformidade 9.3, pessoal, eu dou praticamente certo nesse exercício. Porque foi feita análise crítica, é isso que você quer dizer, né? A análise crítica foi feita e então é conformidade. Esse exercício é interessante, porque assim, a gente está querendo discutir aqui o auto de infração e as 86 constatações, para gerar dúvida. Será que isso é conformidade ou não conformidade? Aí tem gente que fala, não, mas ele fez análise crítica, eu dei conformidade. Tá certo, tá? A análise crítica tá conforme. Eu aceito essa resposta também, tá? Porque nesse caso da explicação, eu tenho uma conformidade, tá? Mas, pegando a essência do exercício principal, seria a trilha em análise, em não conformidade. Porque eu não sei se eu tenho que ter aberto as não conformidades ainda. Tá vendo esse prazo que eu falei para vocês? Quanto tempo que eu tenho que, depois que eu dei a não conformidade, quanto tempo eu tenho para abrir a não conformidade no sistema, fazer a avaliação de causa, essas coisas? Eu preciso olhar qual que é meu prazo. Pode ser 30, 60 dias, 90. Eu não sei. Eu não sei nem quando que foi feita a análise crítica. Análise crítica não, desculpa, auditoria. Eu sei que foi feita a análise crítica e nela passou o relatório de auditoria. Agora, quanto tempo foi a auditoria, eu não sei. Então, eu não sei se isso já tinha que estar aberto no sistema. Se tiver que ter aberto no sistema e não está, é não conformidade em não conformidade. Não conformidade em não conformidade, tá? Porque é o item de não conformidade. Porque teria que ter aberto a não conformidade e não está aberto ainda. E isso seria não conformidade. Mas quem colocou, como a Cacau colocou, conformidade e análise crítica, tá certo, Cacau. Você teria acertado o exercício de qualquer forma. Ficou claro esse exercício? É porque esse exercício, para chegar num problema, numa problemática, criou-se essa situação. Mas essa situação abre essa margem para avaliar que a análise crítica foi realizada. Então, existe uma análise crítica, existe um relatório de análise crítica e está conforme. Isso está conforme. Entenderam? Então, Cacau, você acertou mais um aí, ó. Que bom. Assim, a não conformidade e conformidade até que eu tô indo bem, tem alguns que eu errei. Mas a trilha, pra mim, é mais difícil. É o que eu tô errando mais. Praticamente todos não tá indo assim da trilha. Tá? Mas você entendeu quando eu expliquei hoje para a Flávia essa ideia dela ir além?
A trilha é meio que isso, sabe? É você, depois do problema, da conformidade, o que será que tem mais aqui de problema nessa situação que eu consigo enxergar? Mas tudo bem também, tá? A trilha, como eu falei, é um plus. É para você tentar enxergar além, é para tentar, na verdade, te forçar a entender um pouco mais da situação, a extrair dela uma coisa que ela ainda não levou, mas um possível problema, assim, sabe? Uma possível situação que pode estar por trás daquilo. Certinho. E o último aqui, o auditor, ao entrevistar a funcionário que manipula resíduos perigosos, o auditor pergunta o que significa a ISO 14001. E ele declara, estou focado... Calma aí que eu não consigo ler. Tá na frente aqui, ó. Estou tão focado em seguir meus procedimentos que é fazer o que é certo, que eu não estou realmente certo do que é ISO 14001. No passado, nós tivemos uma série de problemas relacionados à conformidade. E agora a gerência está buscando conformidade 100%. Temos que acertar todas as vezes ou mais. Nós realmente não temos tempo para outras coisas extras por aqui. Eu não posso perder meu emprego em consequência de uma falha de cumprimento de procedimento. Esse é um exercício bastante interessante, eu gosto desse caso, porque ele é o seguinte, o cara, imagina que a gente teve problema de não conformidade em outras auditorias, e os caras estão falando, pega o seu procedimento e faz tudo certinho, não quero uma falha, que o cara está tão concentrado em não ter falha no processo dele, e o processo está tudo conforme, que, tipo, ele não se atenta a mais nada. Aí a pergunta é, o que é ISO 14001? O que é ISO 14001, pessoal, é diferente de eu perguntar para o cara o seguinte, ó, a pergunta tá até entre aspas aí, a pergunta ele pergunta o que significa ISO 14001. Isso é uma pergunta mal feita pelo auditor, tá? Porque você não vai perguntar pro cara o que é ISO 14001. Às vezes o cara não decorou esse nome, esse número, né? Quando você é auditor, você tem que fazer uma pergunta que fique claro do cara entender. Assim, vocês têm práticas ambientais? Porque assim, o cara não entende muitas vezes que é uma sistemática, que é uma norma internacional. Ele sabe que existe ali coisas que você faz para melhorar o meio ambiente, entendeu? Para ele é isso. Então você tem que ser claro. Você tem alguma prática que você faz para gestão ambiental? E fica claro que o cara faz, porque ele fala que eles têm que acertar tudo, que eles tiveram um problema de não conformidade e que eles têm que estar com tudo conforme. Você fala, esse cara, ele tá fazendo tudo no sistema de gestão funcionar, porque ele tá focado em ter 100% de acerto, né? Ele fala isso aqui, ó, a gente está buscando conformidade 100%. Então, é isso, o cara tá focado na conformidade. Agora, ele não sabe o que é ISO 14. Para ele, isso é um nome, ISO 14001, né? O auditor foi muito ruim na formulação da pergunta, tá? Esse exercício é isso mesmo, tá? É uma pergunta ruim do auditor, com uma resposta boa do funcionário, que no fim o auditor não consegue tirar nenhuma conclusão nessa situação. Por quê? Porque a pergunta foi mal feita. Então, assim, eu não sei dizer se ele está não conforme, porque ele não sabe o que é ISO 14001. Só que a minha pergunta não deve ser o que é ISO 14001. E sim, você sabe que existe um sistema de gestão ambiental, que existem práticas ambientais? Porque você entende que a palavra, muitas vezes, ISO 14001, é muito rebuscada para um funcionário. Ele muitas vezes não vai saber o que é isso. Só que se eu explicar, ele vai... não, a gente faz as práticas aqui, a gente faz isso, isso, aquilo. Então, a pergunta do auditor foi mal feita. E aí ele não consegue ter, nesse do que está escrito, nem saber se foi conformidade ou não conformidade. Ele vai ter que reformular a pergunta para o cara para saber se ele sabe realmente o que ele está falando. E aí, principalmente, a gente está falando de conscientização, né? Que é saber que existe um sistema de gestão ambiental, que tem impacto ambiental e coisas desse tipo aí. Por isso que isso é a gente põe aí 7.2, 7.3, porque, né, a gente vai buscar aí o tanto que o cara foi conscientizado ou não do sistema. É que a pergunta do auditor foi mal feita.
E aí isso é bastante interessante, até de vocês entenderem a importância que o auditor tem de se comunicar com diferentes níveis hierárquicos da instituição, né? Você tem que saber qual pergunta você faz para quem, porque dependendo das palavras que você use, o cara pode responder uma coisa que você acha que é não conformidade, mas na verdade não, é que o cara não entendeu a sua pergunta, né? O que é ISO 14001? Cara, para um cara, né, que muitas vezes não tem estudo, né, ele não sabe o que é ISO 14001, mas ele sabe o que é prática ambiental, que você está fazendo para melhorar o meio ambiente. Ele faz isso todo dia. É a ação dele. Só que ele não conhece com o nome ISO 14001. Ele conhece com o nome de proteger, de ajudar o meio ambiente. Para ele é um pouquinho mais, né, um nível um pouquinho mais simples de palavreado. E o auditor, ele tem que ter essa manha de conseguir conversar com os diferentes níveis da instituição de forma que todo mundo entenda. Ok? Vocês entenderam por que isso não dá para mim dar não conformidade? Porque o nome ISO 14001 não é um nome bom, porque a norma não diz na conscientização de que o cara tem que saber o que é ISO 14001. O cara tem que estar consciente de que existe um sistema de gestão ambiental. E estar consciente de que existe um sistema de gestão ambiental não é saber o que é ISO 14001. É sim saber que existe uma sistemática ambiental. Ok? Entendido? Então, por isso que isso é trilha em conscientização, porque eu não sei, não posso dizer nada. Se o funcionário acertou, se o funcionário respondeu correto ou não. Porque eu perguntei mal. Eu perguntei mal, realmente, eu dei brecha para o funcionário me responder isso que ele me respondeu. Entenderam? Entendi, sim. Alguma dúvida, pessoal? Mais, foi o último item, último exercício. Para entender, na prova semana que vem é tudo exercício desse tipo, tá bom? Então, se esforcem aí para, se vocês quiserem dar uma olhada de novo na lista, tentar entender aí de novo, refazer, repensar, pegar os detalhes e pensar sobre eles, tá bom? Flávia, não tem. Desculpa, mas não tem, porque assim, esses exercícios, como eu falei, quando você vai ver pessoal que estuda norma, mas pessoa que nunca trabalhou com norma, é umas perguntas idiotas sobre a norma. E esses casos, tudo eu que invento, eu sento e invento, eu pego prova de auditor líder que eu tenho, de curso que eu fiz de auditor líder, de que amigos fizeram, e eu pego o exercício, simplifico para não ficar tão extenso, e mudo algumas coisas, coloco uns pontinhos assim para confundir, né? Mas ao mesmo tempo para tentar que vocês se atentem às coisas. Então, assim, não tem, isso não é uma prática, vamos dizer assim, é só eu que acho que trabalho dessa forma, com esse tipo de exercício. Então, não existe em nenhum lugar. São só os meus exercícios mesmo. Mas, porque eu quero que vocês entendam a norma como que ela funciona mesmo. É isso que é o dia a dia da norma. Mas talvez vocês vão achar coisas semelhantes em prova de auditor líder. Só que prova de auditor líder, elas, das empresas, os alunos, quem faz o curso, não leva para casa as provas. Então é muito difícil de achar. Mas se você quiser procurar na internet coisas do tipo, mas é mais a minha lista mesmo. Esses 9 exercícios aí te treina bem. Tá? Se você tiver entendido a sistemática, como é que funciona. O negócio é entender como é que funciona a lógica do exercício. Tá? É essa lógica. Captar a mensagem principal, ver se está certo, se está errado, se eu não tenho informação, e aí fazer o que você fez bem aí, de captar até o além disso, né? Nossa, o que eu posso induzir aqui, que eu posso imaginar, além do que está colocado aqui nessas linhas? O que mais que eu posso pensar, que seriam minhas trilhas? Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp, a gente vai conversando. Vou subir essa aula no YouTube e vou colocar o link lá no Moodle também para o pessoal poder assistir essa aula de hoje aqui, vocês mesmos quiserem refazer e tal. A prova é no Moodle, pessoal, eu vou abrir ela, provavelmente, na segunda-feira, a meio-dia, e devo fechar lá para quarta-feira, meia-noite, mais ou menos.
Deve ficar uns 3 dias aberto, mas vocês entrando 2 horas para fazer. Fez em 2 horas, uma chance só. A hora que entrou, tem que fazer. Entrou, faz, zero em 2 horas, fechou, acabou. Mas vocês vão ter 3 dias aí, provavelmente, para fazer. Segunda, terça e quarta, o dia todo, para poder realizar ela aí, no horário que vocês estiverem mais tranquilos e tal. Então, vai ficar aberto aí durante 3 dias para vocês terem, mas é uma chance só. Entrou, fez a prova, acabou. Beleza? Certinho. Certinho? Então, tá bom, pessoal. Então, qualquer dúvida vocês vão mandando, a gente vai conversando lá pelo grupo, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais, boa semana para vocês. Tchauzinho, Tchese, boa semana. Tchau, Tchese, boa tarde, boa semana. Tchau, tchau.